Sabe quando tudo parece perfeito demais para ser verdade? Pois é, a ida do Endrick para o Lyon parecia ser justamente esse cenário. Uma chance enorme de ganhar minutos, crescer na Europa e finalmente assumir o protagonismo que todo mundo espera. Só que, como sempre, o futebol adora virar uma esquina inesperada. E essa, meu amigo, pode ser daquelas que mudam completamente o rumo da história. Enquanto a França acompanha de perto cada detalhe do empréstimo, novas informações começaram a surgir e estão deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. Cláusulas, exigências, pressão do Real Madrid e até um nome que pode simplesmente virar a vida do Endrick de cabeça para baixo. E se essa sacanagem realmente acontecer, o impacto pode ser gigante. Hoje a gente vai entender tudo o que está por trás desse movimento, o que o Lyon realmente quer, o que o Real Madrid exige e por que a situação pode ficar muito mais complicada do que parecia. Então, já chega fortalecendo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Quando a notícia começou a circular, parecia apenas mais um daqueles movimentos comuns de mercado. Um jovem talento buscando minutos, um clube tradicional precisando de impacto imediato e um acordo que beneficiava todo mundo. O Lyon oferecia espaço, responsabilidade e a vitrine perfeita. E do outro lado, o Real Madrid enxergava uma oportunidade estratégica para desenvolver o Endrick longe da pressão extrema do Bernabéu. Só que, conforme as informações foram surgindo, ficou claro que nada seria tão simples assim. O assunto começou a ganhar corpo quando portais franceses passaram a noticiar que o Lyon não apenas aceitava receber o brasileiro, mas estava disposto a bancar metade do salário e fechar um contrato curto, de 6 meses, já agora em janeiro. A missão era clara: colocar Endrick em campo para ganhar ritmo, justificar convocação e acelerar a ascensão rumo à Copa do Mundo. Até aí, tudo dentro do esperado. Só que, ao mesmo tempo, cenas paralelas chamavam a atenção. Viagem da esposa do jogador para a França, fotos românticas em preto e branco, mudança de foto de perfil, remoção de referências ao Real Madrid, tudo dando a impressão de que o caminho já estava traçado. E é justamente nesse momento que a história muda de tom. Primeiro surgem os detalhes das cláusulas. Segundo o canal Plus, o Real Madrid exige que Endrick dispute no mínimo 25 partidas com a camisa do Lyon, participe da Liga Europa e da Copa da França, e ainda quer garantir que, caso sofra alguma lesão, retorne imediatamente a Madrid. Uma cláusula de segurança, mas que já acende um alerta. Se o Lyon não cumprir essas condições, paga multa. Agora, pensa comigo. Como garantir 25 jogos em tão pouco tempo, em meio a competições paralelas, viagens, calendário apertado e adaptação de um garoto de 18 anos? É muita responsabilidade. E é aqui que a sombra aparece no horizonte. Porque enquanto o Lyon se movimenta para receber Endrick como reforço principal, rumores começam a ganhar força sobre algo que ninguém esperava: o possível retorno de Karim Benzema ao clube que o revelou. E isso, convenhamos, muda completamente o cenário. Antes de avançar nessa bomba, só um toque rápido. Se você está curtindo o vídeo, aproveita agora e deixa aquele like no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhuma análise como essa. Voltando à novela, Benzema pode voltar. É inacreditável, mas é real. O atacante está em fim de contrato na Arábia Saudita e, segundo veículos europeus, não pretende renovar. E se isso acontecer agora, em janeiro, o Lyon teria uma mudança drástica no ataque. O problema? Com Benzema chegando, o espaço para Endrick pode evaporar justamente quando ele mais precisa de minutos. Um atacante experiente, ídolo absoluto do clube, jogando na posição onde o brasileiro precisa atuar para cumprir as exigências contratuais. É uma equação complicada, e essa possibilidade joga uma sombra enorme sobre o empréstimo.
A própria imprensa internacional já começou a discutir esse cenário, comparando especulações, analisando o impacto e levantando a questão mais importante. Endrick conseguiria se firmar mesmo com Benzema ao lado? Ou seria apenas mais um capítulo daquilo que o torcedor brasileiro teme tanto? Ver o garoto no banco novamente? A partir daqui, a história começa a tomar um rumo ainda mais delicado. Com a pressão da mídia francesa crescendo, o interesse de outros clubes entrando na jogada e a necessidade do Lyon de mostrar que tem controle total da situação. E a verdade é que ainda tem muita coisa para ser desdobrada. Quando a notícia do possível retorno de Benzema começou a ganhar força, a reação imediata foi de espanto. Não pela qualidade do francês, isso jamais será questionado, mas pelo impacto direto que isso teria na trajetória do Endrick. O Lyon, que vive uma temporada irregular, com resultados que oscilam entre frustração e esperança, enxerga no brasileiro uma peça-chave para reestruturar o ataque. Mas a chegada de um ídolo histórico mudaria completamente essa dinâmica. E aqui entra um detalhe fundamental. O Lyon não vive exatamente o seu melhor momento. Nas últimas partidas, o time não convenceu, acumulando tropeços e mostrando dificuldades na criação ofensiva. A equipe costuma jogar em um 4-2-3-1, com apenas um centroavante, e isso coloca uma dúvida enorme no ar. Se Benzema realmente retornar, o técnico Paulo Fonseca mudaria a estrutura tática da equipe para acomodar os dois? Ou Endrick passaria a disputar minutos com um dos maiores jogadores da história do clube? Essa é a pergunta que os franceses já estão fazendo. Só que existe outro fator que pesa muito nessa conta: as obrigações do Real Madrid. O clube merengue não aceitou liberar Endrick apenas pela vitrine. Existe uma estratégia clara por trás da decisão. Eles querem que ele jogue, que evolua, que sinta o ritmo europeu e que volte ainda mais preparado. É por isso que as cláusulas chamaram tanta atenção. Para o Real, não basta apenas participar. Ele precisa cumprir uma quantidade mínima de jogos, precisa estar presente nas principais competições e não pode correr o risco de ficar encostado se algo sair do planejado. Essas exigências criam uma pressão enorme para o Lyon, porque por mais que Benzema seja um nome pesado, a presença dele precisa ser compatível com as necessidades de Endrick, e a imprensa francesa já questiona abertamente se essa equação é sustentável. Muitos analistas acreditam que, caso Benzema realmente apareça no horizonte, o clube terá de tomar uma decisão difícil: privilegiar o presente imediato, com um ídolo veterano e consagrado, ou apostar no futuro, dando espaço ao garoto brasileiro que o Real Madrid tanto valoriza. E tem mais. Nas últimas horas, surgiu rumores de que o Chelsea estaria monitorando a situação. Isso adiciona uma camada nova ao cenário, porque, se o Lyon der sinais de insegurança em cumprir o acordo com o Real, outros clubes podem entrar na disputa. O que parecia uma negociação simples pode se transformar em uma corrida entre gigantes europeus. Mas a pergunta que não quer calar é: qual é o melhor caminho para o Endrick? Ele precisa de minutos, precisa de protagonismo, precisa de estabilidade. E é justamente por isso que esse possível retorno de Benzema causa tanta preocupação. No papel, seria uma dupla promissora. Dois jogadores com características complementares, um mais móvel e explosivo, o outro mais técnico e experiente. Mas o futebol, na prática, raramente segue apenas o desenho ideal. No fim das contas, tudo isso mostra como a carreira do Endrick está entrando naquela fase em que cada escolha pesa, cada detalhe importa e cada movimentação pode mudar completamente o rumo da história. Se o Lyon realmente conseguir encaixar o projeto, dar minutos, preparar o ambiente e ainda evitar turbulências como um eventual retorno do Benzema, pode ser uma das decisões mais importantes da vida dele. Agora, se essa tal sacanagem realmente acontecer e o espaço desaparecer, aí a conversa muda de figura. Mas eu quero saber de você. Essa dupla pode dar certo
ou o Hendrick corre risco real de perder espaço? Deixe a sua opinião aqui embaixo porque esse debate vai longe. E antes de sair, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo.